Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou gravando esse vídeo, ou esses vídeos, para disponibilizar alguns conteúdos que têm me apoiado muito na minha jornada empreendedora, intencionando para que a gente consiga construir um mundo melhor, empresas que façam mais sentido para a gente, se eu conseguir, de alguma maneira, compartilhar isso com o mundo. Também tem motivos egoístas, no sentido de que, ao sistematizar conteúdo, eu também aprendo muito, e eu também me abro para receber feedbacks e novas referências, etc. Então, talvez, principalmente nos primeiros vídeos, eu fale de coisas que pareçam muito óbvias, vá constatar coisas que para você já é um dado, mas às vezes o óbvio nunca é dito. Então, eu queria realmente começar lá do começo e, de alguma maneira, o que eu acho que é importante dizer é que nada do que eu vou trazer é uma verdade absoluta. Então, essa já é uma primeira coisa óbvia, né? Nada daqui é uma verdade absoluta, mas é como, depois desses anos, eu tenho visto as nossas empresas e o papel que elas têm na sociedade e o nosso papel dentro das nossas empresas. Então, vamos começar lá do começão. Empresa. O que é uma empresa? É uma marca? É um CNPJ? Então, tem empresas que não têm marca, tem empresas que têm mais de uma marca, tem empresas que não têm CNPJ, tem empresas que têm mais de um CNPJ. Para que servem as empresas? Então, eu me formei em engenharia e ao longo da minha faculdade toda, o que me ensinaram é que a empresa servia para, basicamente, enriquecer os donos. Esse era o objetivo final dela. E aí ela fazia alguma coisa, ela fazia chocolate, ela fazia pneu, ela fazia computador, ela prestava serviço, acupuntura que seja, com o objetivo de maximizar o ganho dos donos no final do dia. O que eu vim revelando nos últimos anos, o que se revelou a mim, né, eu não revelei nada, é que existem outras possibilidades. Então, tem três autores que eu curto muito, o Frederic Laloux, do Reinventing Organizations, o Richard Barrett, da organização dirigida por valores, e o Yuval, que é um historiador, ele não escreve sobre empresas, mas que escreveu Sapiens, Homo Deus e alguns outros artigos e tal. E eu gosto muito da ideia que eles trazem sobre o que é uma empresa e a que serve uma empresa no final das contas, né? Então, para o Laloux, depende, né? Uma empresa ela pode ser um monte de coisas e a gente consegue descrever uma empresa de várias maneiras diferentes. Então, a gente pode ver uma empresa como uma máquina, a gente pode ver uma empresa como uma família, a gente pode ver uma empresa como um organismo vivo, e a gente vai explorar esse conteúdo do Laloux em vídeos mais à frente. Para o Barrett, o Richard Barrett, toda organização humana é em si um ser, né? Então você imagina, eu, Guilherme, eu sou composto por muitas e muitas células, inclusive células que não são minhas, né? Então tem colônias de bactéria dentro do meu intestino, por exemplo, só para dar um exemplo. E a gente chama normalmente eu de um ser, de um indivíduo, né? Quando a gente olha uma colmeia, ela também é um ser composta por diversos indivíduos. Então, na perspectiva do Barrett, toda a organização humana, isso não é só uma empresa, isso é também um país, isso é a humanidade como um todo, isso é a sua família, toda organização, ela é um ser em si mesmo, né? E esse ser, ele existe, ele tem um nível de consciência, ele tem um propósito de existir, ele tem uma forma que o seu metabolismo funciona e tal. E para o Yuval, toda empresa é uma religião, toda empresa é um mito, é uma história. Eu gosto muito da abordagem desses três autores, especificamente essa do Yuval, acho que a gente pode aprofundar um pouco mais, que é o seguinte: existem no mundo verdades objetivas, ou seja, aqui tem um casaco, eu estou usando um casaco, atrás de mim tem uma planta de uma espécie específica, né? Então a gente consegue ter uma verdade objetiva que qualquer pessoa que chegar aqui nessa sala, ou uma girafa, um elefante ou um peixe, ele consegue olhar para isso e falar, ok, isso é uma verdade e a gente compartilha essa verdade, ela é objetiva. Existem as verdades subjetivas, por exemplo, eu não gosto do gosto de coentro. Há pessoas que gostam. Não é porque eu não gosto e que a outra pessoa gosta
que deixa de ser verdade para nós dois. Então, a minha verdade é que para mim coentro não é bom e para uma outra pessoa é perfeitamente possível que coentro seja bom. Essas são verdades subjetivas, tem a ver com o sujeito. E depois tem as verdades intersubjetivas. Isso é uma coisa que, de todas as espécies, pelo que a gente conhece, os seres humanos são a única, ou pelo menos a que faz isso com maior destreza, né? Criar verdades intersubjetivas. Então, por exemplo, o que é um país? Onde é a divisa Brasil e Argentina? É 3 metros para cá, é 3 metros para lá. Né? Se você chegar para um elefante ou para uma girafa e falar que aqui termina o Brasil, opa, você está agora invadindo a Argentina, para ele não faz tanto sentido. Mas para nós, seres humanos, a gente fez esse combinado, a gente criou essa magia, essa religião, esse mito, essa história, tem vários nomes que a gente pode dar. A gente fez esses combinados e a gente falou, olha, aqui termina o Brasil e aqui começa a Argentina. A partir do momento em que todos começamos a acreditar nessa verdade, ela se torna uma verdade intersubjetiva. E a partir daí, ela começa a impactar as nossas vidas. Então, quando a gente está criando uma empresa, no final das contas, o que é o Brownie do Luiz ou o que é a Coca-Cola? Né? Um elefante não consegue ver a Coca-Cola, pegar a Coca-Cola. Né? Mas a Coca-Cola compra terras, a Coca-Cola assina um contrato. Né? Então, a partir do momento em que nós acreditamos que a Coca-Cola existe, isso vale para países, para direitos humanos e para um monte de coisas. Então, por que eu gosto muito dessa visão, tanto do Barrett, que fala de que a empresa é um organismo, é um ser, quanto a do Yuval, que fala que uma empresa é um mito, uma história, uma religião. O que eu gosto disso é que é uma definição que nos dá muita abertura para definir por que ela existe, como que ela existe, quais são os acordos, para onde a gente vai. Nenhuma resposta é dada quando você está magicamente criando uma coisa do zero. Então, as respostas que eu tinha na universidade, quando eu estava estudando consultoria e tal, que eram respostas muito rígidas, né? Então era muito óbvio, uma empresa existe para maximizar o lucro do acionista ou do dono dela. Era uma resposta dada já. A partir do momento em que eu vi que isso era só uma resposta para determinadas pessoas que acreditavam que as empresas, esse mito existe para essa determinada função, mas que existem outras possibilidades, isso me trouxe uma série de oportunidades. Então, deixa eu dar um exemplo prático, né? A sua empresa ela pode existir para te deixar rico, para você reduzir a pobreza no mundo, possibilitar que mais pessoas tenham água potável, para você mudar a matriz energética da sociedade. A sua empresa pode crescer com uma ideia de crescer para sempre, a sua empresa pode crescer com uma ideia de ser núcleozinhos diferentes, ela pode ser vertical, ela pode ser horizontal, pode ter bolinha, pode ter triângulo, hexágono, o que quer que seja para você se organizar, né? E aí, quando a gente entra nesse terreno, acho importante dizer, não há respostas certas ou erradas. Então, eu não estou dizendo aqui que as empresas que existem com essa ideologia de maximizar lucro são erradas ou são do mal. Elas simplesmente têm esse dogma e assim elas agem, mas a gente não precisa repetir isso. E aí você pode estar se perguntando, caramba, mas quais são os dogmas da minha religião, da minha empresa onde eu estou trabalhando? Eu não parei para pensar nisso, eu não parei para pesquisar isso, ou pelo menos não profundamente. O que me parece é que mesmo quando a gente não para pensar nisso, de alguma forma a gente está agindo segundo algum dogma. E se a gente não conscientemente cria a nossa história, se a gente não conscientemente cria essa visão de futuro desejável, esse porquê a gente existe, então naturalmente isso será criado para nós. Né? Então vai ser criado nas nossas interações econômicas com o mercado, vai ser criado pela nossa equipe quando adentra essa nossa história, esse nosso mito e começa a impactá-lo, a influenciá-lo. E me parece que se a gente deixa a vida nos levar, a vida leva eu, como diria Zeca Pagodinho, para esse tema, geralmente a gente vai acabar emulando, a gente vai acabar copiando o que a gente vê por aí, que aí sim a minha escolha de vida é fazer diferente, porque eu vejo tanto as questões ambientais quanto as questões sociais
quanto até as próprias questões internas, onde nem os donos de empresa, nem aqueles a quem a empresa deveria servir, muitas vezes estão felizes com o que está acontecendo, né? Então, me parece que, e a gente vai trabalhar, muito importante, a gente trabalhar os comos. Então, se você quer fazer uma empresa horizontal, como? Se você quer fazer uma empresa que regenera ecossistemas e a biodiversidade do mundo, como? Os comos são muito importantes, mas antes disso, uma pergunta fundamental é por quê? Então, por que que essa organização existe? Por que esse serzinho nasce? Por que você vai dedicar tanto tempo do seu dia a dia a estar ali contribuindo para ele? Essa questão do propósito, a gente vê cada vez mais difundido por aí, né? Então, a gente vê desde Muhammad Yunus falando de negócios sociais e como a gente pode usar as nossas empresas para ganhar dinheiro e fazer diferença no mundo, até o pessoal da escola futurista lá do Singularity University, que está trabalhando com biotecnologia e com, enfim, automação e um monte de inteligência artificial e coisas. O que eles têm em comum? No meu julgamento, poucas coisas, mas dentre elas, um propósito, né? Uma ideia de que a gente tem que definir o porquê que aquela organização existe. Quando a gente tira o lucro como propósito fundamental, né, como aquela resposta óbvia de que toda empresa existe para lucrar, o que entra nesse espaço vazio? É importante a gente ocupá-lo de alguma maneira. Tem até uma frase que eu gosto bastante, que é: nós precisamos respirar para viver, mas não vivemos para respirar. Então, as empresas, elas precisam lucrar para viver, mas elas não precisam viver para lucrar. E a partir do momento em que você não precisa viver para lucrar, por que você vive como organização? Aí tem muita gente que pergunta: eu preciso ter isso escrito, eu preciso ter isso na minha parede, eu preciso ter isso formalizado, como é que é isso? A minha sensação, e é só uma sensação, é de que no início é desejável para mim eu entrar num lugar e saber por que ele existe, mas muitas vezes está implícito, muitas vezes não precisa estar numa frase na parede, muitas vezes você não quer nem dedicar tempo para isso, e tudo bem, e a vida segue em frente. Na medida em que as organizações crescem e se desenvolvem, nas organizações nas quais eu tenho trocado, eu tenho visto cada vez mais emergir essa sensação assim de, cara, por que a gente existe? Às vezes tem muitas decisões a serem tomadas, muitas possibilidades de caminhos para seguir, todos eles parecem legais, todos eles vão dar dinheiro, mas e aí, por que a gente existe, né? Aí começa a ficar um achismo, começa a ficar muito da opinião do que é melhor, mas melhor com base em quê? Né? Como é que a gente mede o nosso sucesso e por aí vai. Então, tem que definir um propósito? Nada tem que, né? Mas me parece valioso, inclusive para conseguir se comunicar com as pessoas que interagem com a sua empresa dentro da empresa, né? Então a sua equipe, até os seus próprios sócios, seus fornecedores, seus consumidores, para quando for pensar a estratégia da empresa, olhando para frente, poder ter possibilidades mais criativas de atuação. Então me parece bem legal essa ideia de se definir um propósito, escritinho mesmo. Eu escrevi um documento, que vai estar aqui no link do vídeo, onde você pode ter acesso a um fluxo que eu escrevi, baseado um pouquinho no Dragon Dreaming, lá numa metodologia bem bacana para a realização de projetos baseados em sonhos, mas quem conhece Dragon Dreaming vai ver que não é exatamente isso que está lá, mas tem muita inspiração ali. Então, se você quiser um passo a passo de como fazer e tal, eu botei nesse documento. O que eu queria aproveitar ainda no tempo desse vídeo é para explorar uma ideia de propósito que eu admiro muito e como isso impacta o negócio no final das contas. Porque o que eu vejo hoje são muitas empresas que definem missões e botam na parede, e no final das contas a equipe acaba fazendo mais piada do que está na parede, e até os consumidores torcem o nariz e fazem documentários provando que a empresa não segue aquela missão. Então, serve mais como uma ferramenta de marketing, que é um tiro que muitas vezes vai no pé, do que algo que de fato direciona o trabalho. Então, eu queria dar um exemplo de uma empresa que eu admiro bastante e que eu vejo que, embora muito jovem, já tem explorado o seu propósito de algumas maneiras diferentes. A empresa sobre a qual eu quero falar é
Saladorama. O propósito do Saladorama é democratizar a alimentação e hidratação saudável e de qualidade. E aí você pode falar, caramba, ok, então esse ser vivo ele existe para democratizar a alimentação e hidratação saudável e de qualidade. Como ele faz isso? Bom, ele começou fazendo isso com delivery de saladas, cuja intenção era primeiro entregar isso dentro de comunidades, né? Mas o que a gente vê é que a partir do tempo ele já lançou um jornal onde dentro da comunidade também, onde ele traz informações sobre nutrição e sobre alimentação. Ele também começou a fazer curso de formação de pessoas para trabalharem com alimento. Ele pode trabalhar plantando, como está fazendo, plantando hortas dentro de comunidades. Ele pode fazer cursos de como plantar, aí a própria pessoa pode plantar, e aí a própria pessoa vai se alimentar de um alimento mais barato, né, democratizar, e mais saudável, com as próprias mãos. Ele ainda não fez, mas quem sabe algum dia pode fomentar feiras orgânicas, pode fazer um sistema de purificação de água a baixo custo para as pessoas pegarem água da chuva e poderem beber em casa de graça, né? Então, o que eu acho muito interessante de um propósito é quando esse propósito ele transcende um segmento de mercado. Então, eu queria compartilhar esse exemplo do Saladorama que muito me inspira. E aí uma coisinha que eu até escrevi lá no documento, que é um grande desafio para mim, mas acho que fica de pulga atrás da orelha, é como é que a gente pode definir propósitos a partir de uma linguagem apreciativa e não de uma linguagem de negação. Então, acho que um exemplo que é bem prático, assim, que dá para a gente entender bem, é, por exemplo, acabar com a fome, né? O que a gente está fazendo é negando uma negação. Fome é uma coisa ruim e eu quero acabar com a fome. Quando a gente fala democratizar a alimentação, o que a gente está fazendo é valorizando alguma coisa que a gente aprecia. A minha sensação é de que é muito mais inspirador e também abre, e aí isso já é uma coisa mais sutil, mas abre a gente para possibilidades mais criativas quando a gente está afirmando a vida, né? A gente quer democratizar o alimento e não a gente quer combater a fome, que é uma linguagem muito da militância, uma linguagem muito do século passado, e que não tem nada de errado com ela, mas é só uma sensação que eu tenho quando eu entro num ambiente. Eu gosto de ambientes que afirmam coisas, e aí dessa maneira eu ajo de maneira mais proativa. Então, definido o propósito, seguindo ou não as orientaçõezinhas, as dicas que eu dei lá naquele documento, me parece que aí sim a gente pode começar a definir, se a gente quiser, porque se não quiser tudo bem também, indicadores, metas e etc. Então, é claro, de novo, a empresa precisa lucrar para viver, mas não precisa viver para lucrar. Então, é claro para mim que para esse tipo de organismo empresa, a gente tem que gerar mais receita do que despesa, né? Tem que entrar mais dinheiro do que sair. E aí, com o dinheiro que sobrar, a gente pode reinvestir no negócio, a gente pode dar para a galera, pode devolver para os clientes, pode fazer o que quiser. Mas é como o oxigênio, a gente não pode viver sem o oxigênio no nosso organismo. Então, indicadores financeiros me parecem importantes e a gente vai conversar sobre isso em outros vídeos, tá? Mas a gente não precisa se ater a isso, né? Então, de que maneira você consegue medir que você está atingindo o seu propósito? Me parece muito importante, de novo, talvez falando coisas muito óbvias, mas estou numa empresa, quero abrir uma empresa, para mim faz sentido empreender ou o que quer que seja, ok. Por que você quer fazer isso? E aí esse é um outro assunto que eu não tenho ferramentas para conseguir apoiar, mas acho que talvez o que eu possa apoiar mais é, beleza, depois que eu vi que realmente faz sentido eu fazer isso, por que esse organismo existe ou por que esse organismo existirá? Me parece que essa é uma pergunta muito importante e daí um monte de outras coisas se desenrolam. Eu torço para que esse vídeo tenha sido útil para você. E aí, feedbacks, retornos, xingamentos, pedidos de ajuda, etc., são muito bem-vindos. Eu vou respondendo na medida em que eu conseguir cuidar disso e da minha vida também. E me digam como fica para vocês definir esse propósito e de que maneira isso afetou ou não afetou o seu dia a dia. Beleza?
Muito obrigado e até a próxima.